Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Salve, salve, torcedor, amigo, amante do futebol. Começando mais uma edição do Torcida Paulista, direto aqui dos estúdios da Rádio Trianon. Igor, essa já é a 84ª edição do programa. Estamos ficando velho aqui. Ficando velho, quase 2 anos já no ar. Quase 2 anos no ar, é sempre um prazer estar aqui nesses estúdios. O programa que tem oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas dos condomínios, Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência, e de C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Nós temos aqui no estúdio a presença do Igor Mendonça, a enciclopédia do futebol, e da Gabi, e do Alberto Cunho, e do Rogério Vidal, e do Ferreroni. Nós temos aqui um monte de pessoas presentes. Continuam na China. Que vão falar. O Rogério acabou de chegar, ele está muito bonito, muito elegante. Semana que começa o Campeonato Paulista. Você comprou essa bermuda onde, Rogério? Foi em Xangai. Xangai. Então, beleza. Então, boa tarde, viu, Rogério? É um prazer recebê-lo aqui no Torcida Paulista. Olha, boa tarde, professor, boa tarde, mestre Igor, o homem dos cabelos cacheados e longos, o enciclopédico. Não, enciclopédico não. Inoxidável Igor. A Gabi boa também tarde, tá aí. A nossa querida Gabi. Que tá com o fone no ouvido. Alfa. E escutando outra rádio. Outro programa de futebol. Também, que ela falou. Eu preciso de informações e não vai ser aqui que eu vou conseguir. A Gabi acabou de informar que o Barcelona está vencendo por 2-1 o Atlético de Madrid. Tem certeza? Foi ela mesmo? É ela que passa as informações pra gente. Obrigado, Gabi. Bom, e o Campeonato Paulista começa essa semana, então já é para os amantes de futebol, já é uma semana mais agradável, né? Graças a Deus, começa o futebol. Pelo amor de Deus, cara, ficar assistindo futebol de salão, ficar assistindo... Vôlei? Vôlei até... aí é uma coisa muito pessoal, eu até gosto de assistir vôlei, cara. Agora, ficar assistindo futebol de salão, futebol de areia, né? Campeonato de esqui aéreo, esqui aquático... Não, o campeonato de futebol de areia ficou chato, né? Antigamente tinha aquela seleção brasileira que ainda tinha o Júnior, o ex-lateral, o Capacete, tinha o Júnior Negão, tinha uma série de jogadores bons e fazia aqueles gols fantásticos, acrobacias, e aí acabou com isso, né? Ficou mais um sistema de marcação igual o futsal e acabou a graça do futebol de areia. E os caras ensinaram a Rússia como é que se fazia. E a Rússia é a grande potência do futebol. Portugal também, né? Portugal, Brasil. Agora todo time tem, né? Todo país tem. A Rússia parece que o futebol de virou praia potência. Mesmo eles treinam na Sibéria. O futebol de praia feminino da Rússia é praticado por mulheres, não? Olha, isso aí é uma dúvida que eu tenho, né? Tem uma jogadora que inclusive concorreu à bola de ouro junto com o Messi. Isso, que é uma bola de ouro de areia, né? Mas junto com o Messi, que ela marcou um golaço, né? E o nome dela é Andrei Shoprava. Sim, então eu não sei, né? Nitidamente feminino. Exatamente, dá pra ser feminino, masculino. A gente dá chutada, né? Deve ser feminino porque ela tava no feminino, né? E também ela disse que é feminino e a gente melhor não discutir, cara. A pancada que ela deu no juiz, o juiz tá em coma até hoje, né? Não, mas o Campeonato Paulista está começando, mas também é sempre bacana, mas já não é o que era, né? A gente fica... o Rogério é São Paulino, o Igor é corintiano, eu sou corintiano, a Gabi é São Paulina. Mas, poxa, a gente fica pensando... se o São Paulo for campeão, acho que a maior satisfação vai ser que o Corinthians não seja, ou que o Palmeiras não seja. Não é como antigamente que a gente realmente sabia que aquele título era importante. Eu até vindo para cá, Igor, eu fiquei pensando, né? Qual o Rogério, pergunto pro Rogério, depois pergunto pro Igor aqui, qual o título inesquecível de paulista do São Paulo? De paulista do São Paulo, para mim? Aquele que você tem na... Para mim, o de paulista no São Paulo foi na década de 80, né? Foi aquele... Dos menudos? Não, foi o de... Nós estávamos já um bom tempo, desde 75, sem ganhar um título paulista. O último título a gente já ganhou contra a Portuguesa, e
Alguém chegou, Rogério? Alguém chegou? Chegou o menino mais ternura que eu conheço desde que eu tinha os meus 6 anos de idade. O garoto sorriso. Ele espancava os moleques na... Não, ele falava palavras bonitas, assim, do tipo, todo mundo estava lendo, na época a gente lia, éramos 6, ele estava lendo Poliana, né? Era um rapaz Pequeno assim, Príncipe. Exato, era um garoto assim, eu diria tenro, né? Continua, Vidal, por favor. Exatamente. Mas quem é o rapaz? Apresenta o rapaz pra gente. Olha, eis que entra ao estúdio e agora já de microfone em punho, Dr. Alberto Cunho. Pra rimar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí depois a gente até aproveita que o Alberto chegou para, depois que você responder, perguntar a ele. A gente perguntava aqui qual o título inesquecível do Campeonato Paulista pro São Paulino, depois pro Palmeirense e pro Corintiano. Para mim foi 81, né? Foi 81 porque, enfim, primeiro eu também tem um aspecto pessoal, Você tinha né? nascido já? Eu nasci em 80, né? Mas eu tenho uma memória muito forte, né? Eu já lembro com 1 ano de idade tudo que aconteceu, né? Mas para mim foi muito forte. O nosso time era muito bom, né? E era aquela época que o Paulistão valia muito mais, né? Do que qualquer outra coisa. Vale dizer que o Corinthians consta, né? Eu acho que hoje ele não entenderia por sair da fila, né? Ganhar um paulista, por exemplo, talvez ganhar um brasileiro. Exatamente. Porque né? título o Corinthians ganhou de 63 pra cá, de 54 pra cá. Exato. Ganhou Agora alguns títulos, né, pequenininhos, tipo Ramon de Carranza e tal. Mas o que pegava era o Paulista. Era o Paulista, porque eram 20 times, era Robertão. Eram 20 times. Eram 20 times. Tinha isso? Tinha. Rodada, você jogava. Eu fui pro interior agora nas partidas. férias, né? E, putz, o Rogério tá sempre viajando, todo mundo aqui às vezes dá uma escapadinha, mas, puxa, a gente vai passando pelo interior, eu fui pra Lins, né? Você vai passando pela cidade. Você vai passando pela cidade, você vai lembrando dos times. Eu passei em Bauru, aí você lembra do Noroeste. Aí você, em Lins, eu peguei um táxi, eu conversei com o cara sobre a Linense, né? Linense tem menos tradição no futebol, mas é um time mais novo, mas, puxa, que legal que é. Eu posso te falar, o Thiago Leifert, ele conseguiu dar uma acendida no futebol paulista, né? No Campeonato Paulista de promover de uma forma legal mesmo, de você fala de Lins, você lembra do que ele fez para promover o time, do hino, da menina cantando o hino do elefante branco e tal, é sensacional. Ó, o futebol é... E você, Alberto, qual que é o 74 ou 93? Tem os dois. 74 eu tenho uma vaga lembrança, né? Eu vivi em 93. Eu tava no estádio em 74, quando o Palmeiras ganhou. E até tem uma história engraçada que o meu pai levou um amigo nosso que era palmeirense, né? E o moleque, na volta, ele só tinha corintiano no carro, ele voltou, cara, pianinho, porque ele falou, se eu abrir a boca, os caras vão me matar aqui, né? Vamos lembrar que era um tempo que pro Palmeiras ganhar um título não era algo... Era muito comum, né? É lógico. Muito comum. Foi isso o tempo. Hoje mas então é 93? 93, não tem uma dúvida, né? E pra nós, corintianos, Igor? Então, pra mim, o mais significativo, acho que pra você o mais significativo vai ser 77, que é o que tá na memória do torcedor corintiano, mas como eu nasci em 81, o que fica pra mim é 99, quando o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras, e aí foi decidir o título paulista contra o Palmeiras, e na primeira decisão foi 3-0, o segundo jogo foi 2-2, e aí teve a embaixadinha do Edilson, briga, confusão. Pela confusão não vale a pena, mas foi um jogo histórico, porque o Corinthians... Tá falando de título que nós vivemos, não da história do clube. Mas podemos ampliar essa curiosidade. Sim. Se você quisesse citar um título inesquecível do Palmeiras... 59, né, pô. Contra o Santos, o supercampeonato. Aliás, o Palmeiras, só pra gente lembrar a dimensão que o Campeonato Paulista tinha, né? Santos e Palmeiras na década de 60. Só dava isso. Né? Só dava, o resto era tipo Ferrari na época da Fórmula 1, quando estava no topo com o Schumacher. Né? Sem ser indelicado e ficar menosprezando os títulos alheios, mas esses títulos brasileiros, né, mais antigos, eles são muito importantes, né? Mas eu acho que eles têm uma importância muito menor do que os paulistas, né? Que no Paulista, antigamente, quando ele tinha 20 clubes e você mantinha esses 20 clubes, assim, a Série A2 era
praticamente ninguém conhecia o que era uma Série A2. Então, você tinha esses 20 clubes, pelo menos na década de 80, na década de 90 você já vai mudando, alterando um pouco. Você tinha até o rebaixamento, mas esses times... O rebaixamento não é uma coisa que existiu sempre? Ele começou a existir, isso o Roberto acho que talvez conheça um pouquinho melhor, mas pelo que eu me lembro, na década de 80, o rebaixamento, ele não existia pelo fato, olha, pelo que eu me lembro, poucos times entraram. Era muito confuso. Os campeonatos naquela época, eles mudavam de regras um pouco assim, cada E a coisa ano. evoluiu bem, né? Porque se a gente lembrar da Taça São Paulo, exatamente. o time eliminado, que 2 horas depois é convocado, né? E olha, por muito pouco, o Flamengo, que foi campeão da Copa São Paulo com total méritos, né? Jogou muito bem a final e teve uma campanha. Ele quase foi eliminado pelo Bahia, e se ele tivesse sido eliminado pelo Bahia, ele teria entrado por esse critério idiota que colocava o pior, o melhor dos piores. Na verdade, o Flamengo, que tem um baita time, ele entrou sossegado contra o Bahia porque ele já sabia que não seria eliminado. Se perdesse, ele não foi o caso do São Paulo, isso, que entrou já classificado? Mas aqui, eu não lembro direito a sequência, mas acho que o Flamengo jogou um pouquinho no São Paulo, não foi? Foi. Ou foi ao contrário? O São Paulo jogou classificado. São Paulo estava ganhou de 4-0, mas ele podia até perder o jogo que estava classificado. Depois eles acabaram acho que teve se cruzando, né? Na sequência. Agora eu não sei se era o São Paulo, porque era a melhor... Não era o São Paulo. Era o Sport e o Flamengo. Ambos tinham as melhores campanhas. Corinthians, Sport e Flamengo. Tinham as melhores. Porque o São Paulo, ele empatou e foi para os pênaltis. Na fase seguinte Porque eu não sei se é a sétima, as oitavas, tem tantas. Mas a melhor campanha foi do Flamengo e do Sport. Nós vivemos um país em que nos anos 70, onde a Arena vai mal, mais um no Nacional, né? Então, ou seja... 400 times do brasileiro, né? Exatamente, né? 9 grupos de 8. O Igor estava mostrando o regulamento do campeonato desse ano, é uma idiotice, né? Ele segue muito o regulamento comum que é utilizado no Campeonato Gaúcho. Assim, um negócio de maluco. Só que o Campeonato Gaúcho tem aquela coisa. Você tem 2 times. Você tem 2 times apenas que vão chegar aí, 2 times com potencialidade de chegar, que é o Caxias e o Juventude. Você que tem acompanhado com mais proximidade o Campeonato Gaúcho, por que o Inter tem vencido mais que o Grêmio? Isso aí é por questão de gestão. Às vezes a gestão cíclico, né? é cíclico. Qual que é a diferença disso? Se você pegar... Você tem ideia na história? Precisaria pegar na... Como 9 mil motivo do Farroupilha não conseguir voltar para a primeira divisão no Gauchão? Tem essa informação? Às vezes é puramente gestão. Isso a gente dá para perceber. Isso a gente vê, por exemplo... Desde criança sou um grande... Acompanho com fervor o futebol do Farroupilha. Às vezes acontece a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Novo Horizontino que agora está disputando. Novo Horizontino chegou às finais na década de 90. Nem me fala, em 1990. Esse Novo Horizontino não é o mesmo, né? Não é, porque ele faliu. Ele faliu. Nelson Batista. Sim, faliu. Por quê? O que aconteceu? Foi com o Nelson Batista. Nelson e Luxemburgo. Exato. Daí Bragantino. O Bragantino foi com potência era, né? O interior de São Paulo. Exato. Não, mas daí era Preto e Guarani, cara. A Ponte ainda continua forte. Tem estado nos últimos anos, mas vamos nos anos 70, 80, você numa final com a Ponte, você podia eventualmente perder. Agora você vê a possibilidade de... Quer dizer, o Santos perdeu recentemente do Ituano, né? Mas a Ponte foi finalista da Sul-Americana, não vamos esquecer disso. Hein? Perdeu do Lanús, porque falta de experiência, porque eu fui no jogo... o primeiro título, né? Eu fui no jogo, na torcida do Lanús, um dos times mais antigos do futebol brasileiro e nunca ganhou um título, né? Bom, e o campeonato da segunda também começa, né? Começa. É o time do João. Vamos falar um pouquinho da Portuguesa. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos ligar pro João. Será que ele tá no estádio? E a gente podia fazer outra coisa. Será que vai torcer pra Portuguesa? Se ele estiver no estádio, a Portuguesa vai pra terceira. Sabe qual é a pergunta mais difícil? É perguntar pro João qual foi o título mais marcante. Putz, não faz isso. Não, 73, ele vai falar. A Portuguesa tem 3 títulos, né? E quais são os outros paulistas? São 2 na década de 30, não é isso?
Contra tipo quem? Uruguai, né? Assim, né? mais ou menos Na isso. Copa do Mundo, Cara, mas será que o João vai torcer pra Portuguesa esse ano? acho que Vai, o João tava bem empolgado no programa da semana passada. Meu Deus, Uma empolgado e pena. animado com Animadaço. com as possibilidades da Portuguesa. E o que vai acontecer? A Portuguesa, o regulamento desse ano, o time sobe e joga o ano que vem, ou joga... Exato, ou joga Mas na são primeira... 6 rebaixados, né? Ah, olha ele aí. Putz, será que é o João? Alô? Alô! Ô João, tudo bem? Você tá no estádio, cara? Não tô no estádio, Marco F. Não. Estou aqui na escuta do Torcida Paulista. Então, o torcedor da Lusa quer saber, cara, você vai torcer pra Portuguesa esse ano ou não? Mas é óbvio que eu vou torcer pra Não Portuguesa. faça isso, vou. cara. João, Não pelo faça isso. amor Torce- de Deus. Eu vou Torce torcer pelo pra Água Portuguesa, Santa, Marco cara. F. Aliás, boa tarde aí a todos que estão na mesa, o Alberto. Boa tarde, João. Boa tarde. Grande Vidal. Ô, João, Saudades de você, Vidal. também, igualmente. João, pelo amor Ele de cortou o Deus. cabelo, João. João, torce pra qualquer outro time. Você vai ver teu time na A3 do Paulistão, é triste, João. Não, pelo amor de Deus, é A2. Aliás, eu quero responder as perguntas aí que vocês estavam falando de grandes títulos. Então vamos lá. Qual que é o momento inesquecível da Portuguesa, cara? Aí quanto ao futebol, deixa eu dar uma novidade pra vocês, eu até comentei semana passada aí no Torcida Paulista, mas vocês estão todos saudosistas aí com futebol paulista, com futebol. Vocês sabem os times que estão na Série A2 esse ano? Vocês querem saber? Manda. Toda a relação, por favor. Olha lá, nós temos Bragantino, que aliás ganhou hoje do Paulista de Jundiaí, outro time tradicional, de 4-1 fora de casa, o Marília, o Guarani, a Portuguesa, o Juventus, o São Caetano, isso tô falando de times tradicionais, o Penapolense também, né? Aqui, Tem boas campanhas, o Rio Branco de Americana, Olha. Mirassol. São quantos times, João? A Série A2 está repleta de times tradicionais. São 20 clubes, não? São 20 clubes. Classificam 2 só esse ano, Não, né? João, você não acha que poderia fazer que nem em 91, cruzar com a Série A1 e sair um campeão? Seria maravilhoso. O São Paulo se deu bem com isso, vocês Então, lembram? pois Não, é uma chance da Lusa ganhar o título. Não esqueci não, São Paulo de Raí e Companhia Limitada se deu, veio do A2, Então. viu o São Paulo... Mas eles negam até hoje de isso. Limeira na primeira fase e chegou e encaçapou todo mundo, encaçapou o Palmeiras do Alberto lá, lembra, Eles Alberto? negam até hoje Lembra, isso. Alberto, que o Sergião tomou 4 gols do Miller? Isso eu não lembro, viu? Nem me fala. Você esqueceu, Alberto? Não esqueço não. Mas é isso, a Portuguesa, ela estreia amanhã no Paulista da A2 contra o Barretos, no estádio Fortaleza, lá em Barretos, às 10 da manhã, né? Então vocês estão convidados aí a... Você não vai, né, João? Não, eu não vou porque Barretos é longe, né, Marcos? Putz, mas que bom, hein? Que É, boa só notícia pra tirinha de espingarda, 430 quilômetros, é pertinho. Barretos é longe, né, gente? Não dá pra ir. Seco pô. pra você, João. Oi? Seco pra você. Seco pra mim? É. Ó, seco pra mim amanhã 2x0 Lusa. 2x0 Gols Lusa. de? É o meu placar também. 2x0 Lusa, seco. Qual que é o Seco, time vocês base da querem- Portuguesa, vocês querem cara? a escalação da Lusa pra amanhã? Opa! Olha esse João, meu. Tá saidinho, hein? Manda, João. Ô, João. Isso, que Ô, João, deixa eu te perguntar. O bom torcedor tem que saber do seu time. Ô, João, roubado. deixa eu te perguntar. O Lene, ele foi dispensado pela Portuguesa? Eu não tô sabendo. Eu não Stalin entendi. também? Peraí, você falou que alguém foi dispensado, eu só não entendi. Todos quem. foram dispensados. Quem? Você falou que alguém foi dispensado, mas eu não entendi. Lenin. O Lene. Não sei. Lembra do Lene? O Lene tá na Portuguesa. Fluminense. Não, Eu vi uma não, notícia não, ontem Não, falando pera, que o Lene é do Palmeiras. o Lene deu uma você tá pass- falando, Era do Palmeiras. o Lene do Fluminense, do Palmeiras, com passagem rápida pelo Palmeiras, Rápida Figueirense. não, ficou lá que não Time saia da Série nunca. A2, Igor. Rápida Os times no da titular. Série A2, eles têm, por exemplo, se eu vou dar a escalação pra você aqui, você vai conhecer só um. Já sei, um ex-corintiano. Que é o Boquita, e talvez você conheça o Ferdinando. Boquita, Sim. ele... Boquita joga ainda. O Jesus. Boquita Você tem joga, quantos anos, ô João? Viu, Vidal? Eu vou 46. te falar, viu? Pros padrões da Série A2, o Boquita joga bem, cara. Sim. Mas ele joga mais recuado ou ele... Ele vai jogar de meia. Meia? Ele vai jogar de Chuteira meia. A também. amanhã é o goleiro Douglas, o lateral direito Digão, Luan Pérez e Thales, Ferdinando, Renan Teixeira, Milton Júnior, Boquita, Matheus, Moacir e Dominique. Legal. Ou então, João, você a acha boa que parte o... do time, com certeza, a gente não está acostumado, são jogadores que
transitam entre a Série C, Série D do Brasileiro e A2 e A3 do Paulista. Então são jogadores que não são comuns para nós, né? A grande revelação da Lusa foi pro Figueirense, né, João? A grande revelação da Lusa no ano passado foi pro Figueirense, para aparecer, né? O Figueirense está na Série A Enéas. brasileira. Mas a Portuguesa fez bons jogos, viu, gente? Fez ótimos jogos de preparação. João, Jogou 3 times, né? algum jogador da Copa São Paulo se destacou e foi promovido? Não se destacou. Aliás, na Copa de São Paulo, viu, Marcos, a Portuguesa foi muito mal. O técnico da Portuguesa, que é o Tico, vocês lembram do Tico? Sim. Direita? Da época do Denner? Sim. Ele montou um time, já vem trabalhando com a base já há algum tempo. Ele tinha se destacado, né, João? Ele se destacou na base, chegou a ter bons Sub-15. resultados, viu? No Sub-20 ele teve bons resultados, no Paulista Sub-20 acho que foi 4º lugar, mas chegou aí na Copa São Paulo, teve um desempenho, bem, eu vou elogiar, pífio. Porra. Porque foram 2 derrotas e um empate, né? Que pena. Ô, João, vocês não querem o Moisés de volta, não? Eu quero. Pô, mas dá butinada aquele cara, hein? Moisés é bom. Rapaz, Roberto, como bate ele, hein? Quer dizer, se ele for o Moisés que jogou com a gente em 2012, 2013, ele é um ótimo jogador, cara. Não, ele é um bom jogador, mas ele bate muito. Eu vou te falar a verdade, viu? Porque ele joga de meia e joga de volante. Ô, João. Pode perguntar. Então você tá otimista, né, João? Eu tô otimista, acho que a Lusa classifica. Eu espero que então a Lusa explica pra gente aqui, pros ouvintes, ô João. Classificam 8, né? Classificam 8 e depois é mata-mata? E depois é mata-mata. E só os finalistas dos dois... Ela classifique pelo menos em 4º. Tá. Que aí ela vai ter vantagens, né? Pra ter a vantagem de jogar a segunda em casa, enfim. E aí só os finalistas... Em 4º. E uma vez que você passou a primeira fase... Você subiu, porque sobe em 4. Ô, João, eu acho que não. Eu tava lendo o regulamento. Sobe 2. Eu acho que sobem 2, hein? Não dá uma notícia, não, Igor? Cai 6 da primeira divisão e sobem 2 só. A intenção é que na primeira divisão o ano que vem tenha só 16 clubes. Ah, é por isso. A federação vai dar uma enxugada. Notícia, quer dizer que a Lusa tem que ir pra final. Tem que ir pra final. Só os finalistas. Então nós vamos ser campeão disso aí. É isso aí, João. Beleza. Se for campeão, quero avisá-los que é tricampeão, é o tricampeão. Cara, se a Portuguesa for campeã, você vem aqui que nós vamos fazer um desfile pela Paulista. Vamos fazer um você desfile, em carro de bombeiro, cara, vestido de... Nem bombeiro vai ter. Mas você tá convidado aqui. Que marcou meu coração, pô. Fala, João. Vale vice-campeonato? Claro, vale tudo. Vale o que te deixou feliz no futebol. Eu acredito que seja 96. 85, foi 96, né? cara. 96. Não, mas 96 foi brasileiro. Gente. 96 foi inesquecível. 3-0 Que Paulista, João? Que fez a melhor campanha. Né, nós classificamos em 8º, o Cruzeiro classificou em 1º naquele Campeonato Brasileiro. Enfiamos 3-0 no Cruzeiro aqui no Morumbi. Jogamos fora, perdemos de 1-0. Depois ganhamos de 1-0 aqui, sempre com o Alex Alves fazendo gol. Vocês lembram do Alex Alves? Grande Alex Alves. Menino Alex Alves. Alberto lembra. Opa, bom jogador. Alberto lembra do Alex Alves, falecido Alex Alves, vocês sabem, né? Um belo jogador mesmo. Mas, João, beleza. Falecido Alex Alves. Capoeira. Ô, João, beleza, então... Capoeira. E depois nós ganhamos do Grêmio na final aqui no Morumbi de 2-0. E tivemos aquela tragédia lá no Sul, né? No Olímpico, infelizmente perdemos de 2-0 também, com gol do Adilson, aos 40 e tantos do segundo tempo. Eu acho que foi um dos únicos jogos da minha vida que eu torci como se eu fosse um torcedor do clube. Eu acredito. Eu juro, eu fiquei chocado naquele gol do Grêmio, eu fiquei chocado. Eu caí no sofá e falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Mas o que? Foi aquela batalha? Vocês aí podem dizer, hein? Não, foi algo de 90. O Grêmio e Português. Em São Paulo, pelo menos, parecia a seleção brasileira jogando, gente. Realmente era um time. Mas, João, beleza, então você... Ô, João, depois você na semana que vem nos fala aí do que aconteceu no jogo, né? Com certeza. Então, beleza, João, um abração. Obrigado pelas informações da Portuguesa. Valeu, João Lusa. Abraço a todos aí, um grandíssimo abraço pra todo mundo aí. Tá, e bom jogo pra Portuguesa. Johnny. Tchau. Valim, vamos falar um pouquinho do time do Alberto aqui, do Palmeiras, que ele tá ansioso. Quando surge ao viver de imponente no gramado. Alberto, esse ano é o ano do Palmeiras?
Começamos bem, né? O Nobrinho foi eliminado, né? O Nobrinho, vocês não sabem, eu quero chamar de Verdinho, agora a gente chama de Nobrinho, né? Porque o Nobrão é o time principal. Você está falando da Copa São Paulo. Isso. Tá, então. Mas olha só, a Copa São Paulo, acho que o principal, né, apesar da rivalidade, é a revelação de jogadores. Exato. E eu acho que o Palmeiras tinha uma boa equipe, né? Eu acho que com os reforços que o Palmeiras contratou ano passado, esse ano, mais esses jogadores que subiram da base, muita gente tem dito que 2016 vai ser o ano do Palmeiras. Olha, professor, eu prefiro ficar um pouco na retaguarda por enquanto, porque eu ainda tenho um certo receio com relação ao nosso técnico, né? Mas o Marcelo Oliveira parece que ele não consegue, como o Tite faz no Corinthians, extrair do seu elenco o melhor e dar um padrão de jogo para a equipe. Então tem muitos jogadores que eu acho que rendem abaixo do que poderiam nas mãos do Marcelo Oliveira. E agora? Mas tivemos uma surpresa, por exemplo, o Dudu. O Dudu não estava bem no Palmeiras, o Marcelo Oliveira botou ele nos eixos. Agora, com esses jogadores que foram contratados, que ainda não veio nenhum jogador para resolver, né? Nós precisamos de um camisa 10 e o nosso presidente insiste que é o Cleiton Xavier, que vai ficar mais 2 meses parado, né? Então eu não sei onde que ele está querendo ver que... Por que o Palmeiras tem sofrido tanto com contusões? É simplesmente azar? Simples. Eu não acredito em nenhum problema no departamento médico, existe uma pichação enorme em cima disso. Uma estrutura muito boa, né? É uma estrutura excelente, eu acredito são bons profissionais. E, na verdade, a gente tinha um caso emblemático, que era daquele chileno sem vergonha que... Machucava o pé todo dia? Exatamente. Né? Esse é o grande responsável... Exatamente. Pela má fama. Pela má fama do departamento, porque ele chamou um amigo colombiano, ou colombiano não, cubano. Exatamente. E, enfim, mas... A entrevista do Arouca essa semana deixou bem claro, né? Eu prefiro, eu acho que nós estamos querendo culpar o sofá, né? A famosa história dos namorados no sofá. Estamos querendo culpar o sofá de estar na sala. Não é o problema, não é o departamento médico. Coincidência. Se o jogador tem contusões frequentes ou recorrentes, você precisa ver a preparação física dele, né? Porque o departamento médico, ele remedia, ele não previne. Quem previne é fisiologista. É o departamento médico que é a causa da contusão. Exatamente. Então, se os jogadores estão tendo esse tipo de contusão, principalmente a contusão muscular, que é aquela que você percebe que é um problema de preparo físico, né? Você não está prevenindo a contusão do jogador. Eu acredito que deva-se olhar para isso, né? Para o departamento de preparação física. Agora... Eu não acho que nós temos assim grandes casos de... É que infelizmente alguns foram graves, o caso do Gabriel, quando o Wesley chegou, que arrebentou também o joelho. Ou seja, esse tipo de contusão faz parte do futebol. Isso é fatalidade. Fatalidade, exatamente. Não pode cobrar o como o Luciano no Corinthians se machucou. Ou seja, esse tipo de coisa não tem muito o que fazer. Mas tem uma coisa, vou deixar bem claro para o menino que veio lá do Chile, o venezuelano, que o álcool faz mal. Quando você está tentando se recuperar. Não adianta você faz um tratamento hoje. Vidal tá com uma. E à tarde você vai à noite você vai pra balada. Vodka, você não vai se recuperar nunca. Mas assim, os russos me ensinaram que o álcool às vezes. Departamento médico do Spartak de Moscou. Isso que o Igor Mendonça está falando procede no seguinte, né? Esse assunto sobre álcool, balada, jogador em noitada, isso no futebol brasileiro ele está se tornando uma coisa um pouco proibida, né? Os clubes estão blindando um pouco o elenco em relação a isso. Porque isso já houve, Wagner Love foi vítima disso quando estava no Palmeiras, os jogadores foram para violência. Então esse tipo de coisa eu acho que precisa ficar muito restrito. Se o jogador tem problema do gênero, eu sugiro que a comissão técnica afaste o jogador, lide com esse problema. Sabe, porque... eu comentava aqui com o Igor antes do programa, que por coincidência, todo mundo sabe que eu moro em Santos, um dos jogadores que foi promovido da base do time da Copa São Paulo para os profissionais é oriundo de Santos, né? E ele é amigo de um conhecido. E eu falei assim, poxa, pede para ele conversar com a gente um dia no programa, né? Então ele me explicou que esse rapaz, ele acabou de assinar um contrato com os profissionais, ele não pode dar entrevista. Então quer dizer, o jogador é blindado demais, né? Aí a gente começa a ver que são raras as entrevistas com os jogadores, né? Tirando as entrevistas coletivas, né? O que é chato, né? Distancia o jogador
do E ao mesmo torcedor. tempo distancia e não distancia, porque ele não vai falar com a emissora, não vai estar perto do torcedor, mas é ele que vai chegar numa rede social e vai comentar alguma coisa, e isso vai ser replicado por alguma vai dar um chabu coisa, danado. Mas eu acho que até Exatamente. isso está sendo coibido, porque não tem mais jogador culpando o primo. Mas é isso que eu acho, Igor. É um debate que eu tava até. Tive o prazer de ouvir essa semana em um dos programas de rádio mesmo, que estavam falando essa exposição dos clubes às redes sociais. Até que ponto a gente pega, por exemplo, o Gabriel Jesus, tal, tudo, né? Se não fosse ele, né? Qual é a questão do departamento médico, né? Nesses casos, às vezes você tem que pegar, né? Se não fosse um jogador com potencial dele, ou com potencial de um jogador que está na mídia, um departamento médico passa batido, né? Olha, fulano de tal que estava no banco de reserva, que nunca entrou em campo, Ninguém né? tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí. Daí vem o fulano de tal, putz, vai ficar 3 meses fora. Daí fala, puta, mas também aquele departamento médico é uma porcaria, tal. Você tá atacando e a velocidade pela qual a informação vai sendo, assim, ela vai sendo replicada e distorcida também. Hoje é fácil se passar uma informação extremamente falsa ou extremamente... É o que se especula do Cleiton Xavier, que não consegue Exatamente. voltar por causa disso, entendeu? Tem problemas com álcool, só que a gente não pode fazer uma afirmação categórica disso. E todo mundo, para não fazer a informação, Alberto, essa é a minha opinião, né? Mas o que eu acho, todo mundo vai falar do Cleiton no programa, só que não fala o nome, né? Ou fala o nome e não fala o programa, não fala o problema. Não se Então comprometer chega, também, né? exatamente, mas é aquela história. Pô, todo mundo sabe, pelo menos aparentemente, e pode muito bem ser que isso não corresponda à verdade, sabe, o nome da pessoa e o problema, e chega e fala, olha, fulano de tal que tá com uns probleminhas pessoais, pô, se você não pode levantar o problema pessoal da pessoa, não fala o nome da pessoa. Você tá atacando. Você tá levantando a curiosidade, às vezes, de uma torcida inteira. Né? E o cara tá papimba, tá marcado. Não é todo mundo, por exemplo. E falo aí, pô, um caso. Mas assim nesse caso a própria imprensa se blinda, né? Porque numa das 10 você toma um processo. É você vai falar claro, pro cara... mas eu acho que assim, existe uma diferença, e eu acho, o Igor, entre você se blindar e ser, de uma certa forma, preservar a imagem do atleta e você ser ético, né? Para mim, o jornalista ético é aquele que preserva por completo, né? Eu não vou chegar assim e falo de uma pessoa que para mim foi um grande exemplo, que saiu dessa questão das drogas, do Casagrande, tem livros escritos, etc. Mas, pô, sabe, você não vai chegar e falar, olha, o Casagrande, que é uma pessoa que está passando por um probleminha. Pô, pelo amor de Deus. Acho que é se meter demais na... Para com isso, né? É aquela notícia desagradável, cara, que o cara... É aquela fofoca que a gente faz entre amigos e que não é necessária, né? Lógico. Mas, Alberto, você acha, então, que o palmeirense... Só fechando as notícias, o Palmeiras estreia amanhã contra o Botafogo em Ribeirão. Eu acho que é a estreia mais difícil que a gente vai ter, né, entre os grandes, né? 19h30. E o bairro já tá fora também, porque também se contundiu, não sei aonde, deve ter sido no vestiário. Né? Não é possível. Porque até ontem tinha que fechar dos treinos, o cara tava pra jogar. Cara, mas minha opinião pessoal, o Palmeiras tem 3 times, cara. Pode. Eu acho dá, né? Você pensa que o Alexandre no lugar. A escalação? Eu peguei ontem, eu não sabia da contusão. Praz, Lucas, Leandro Almeida e Vitor Hugo. Eu acho que é o setor mais. Né? Zé Roberto. Arouca, Matheus Salles, Robinho, Dudu, Gabriel de Jesus e Barrios. E deve entrar o Alexandre no lugar dele, que não mostrou ainda para que veio.
E só Fininho, as né? duas coisas importantes, a renovação do patrocínio, né, que agora é único, né? 66 milhões, cara, é muito dinheiro. realmente, Muita plata. e até final de 2017, então são 2 anos aí que dá pro o Nobrão terminar o mandato dele e a oposição assumir o primeiro ano com dinheiro no bolso, né? Espero a oposição, né, que não vai ganhar. Então, beleza. E o fato é que o Palmeiras finalmente, após 4 anos de um inexplicável contrato, se livrou do Eldinho. Né? Não sei por que razão, o quarto reserva da lateral direita do Corinthians foi contratado. Obrigado. Com 4 anos de contrato, não jogou nunca e agora acabou o Ele contrato nunca dele. foi titular do Palmeiras? Né? Nunca. Jogou. Se jogou de titular 1, 2 jogos, foi porque o titular mesmo estava suspenso. Morreu, foi assassinado. Exatamente, né? Então vamos em frente. Mas tranquilo, vamos falar um pouquinho do São Paulo, Valim? Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O Rogério tá com uma camisa do São Paulo aqui, ele tá emocionado, cara. Recebi aí de presente do professor uma camisa aí que, olha, vai direto pro meu querido filho que já é tricolor. Uma camisa que mostra aqui os 3 títulos mundiais do São Paulo. E eu agradeço aí, professor. Putz, isso aqui, para quem é São Paulino, gosta de São Paulo, é aquela coisa, né? Todo mundo aqui já teve um título internacional, né? E você ter gravado esse título e saber, e literalmente, pô, todos nós aqui já passamos por títulos internacionais que assistimos, né? Então, Isso é alguma indireta minha? Ou... Não, eu tô sentindo também alguém falar. não, Tá faltando um mundial aí. Não é ironia, não. Não é ironia. Não, mas vale a Libertadores. Vale a Libertadores. Olha, tem Libertadores. É lógico que, pô, 3 mundiais, perfeito, mas agora, isso não tira a alegria que me deram as 3 Libertadores que tive a alegria. E o futuro, de assistir. Vidal? E o São Paulo esse ano? Olha, São Paulo esse ano eu não diria que tá perfeito. Eu acho que qualquer time, para mim, o time hoje mais alinhado pro Paulista hoje é o Palmeiras, né? E eu acho assim, que um time que tem tudo para se desenvolver durante o ano vai ser o Corinthians, em virtude do técnico. Pelo menos eu acho que para esse ano nós temos um pouco mais decantada a questão das brigas políticas, né? Não tá, se a gente pegar, São Paulo caiu na UTI. Se a gente pegasse janeiro do ano passado, era aquela briga política assim que estava um negócio complicado. Esse ano, pelo menos, sai uma faísca ou outra, etc, tal. Existe bastante discussão interior, mas isso aí, essas discussões já não estão afetando tanto o clube, e nós estamos com um técnico, tudo bem, vai ser posto à prova, né? Mas posto à prova? Não, vai ser posto à O prova. cara é bicampeão da Libertadores, Não, posto à prova. E outra coisa, eu Rogério, concordo, eu acho que Alberto, mas às vezes você pega um técnico, olha, você pode pegar um jogador que seja de primeiro naipe e colocar ele num time, ele pode não vingar nesse time. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o São Paulo, esse ano, ele começa bem, porque Ele tá com a defesa. Exatamente, o Baúza ele se preocupou com a defesa. Exato. No nível baixo do futebol atual, o melhor ataque é a defesa, é o contrário. Não, mas Chegou pro ataque também, que ele sinalizou no primeiro amistoso que ele fez no ano, que o que precisa mesmo é de atacante. Porque saiu o Pato, saiu o Luiz Fabiano, chegou o Caleri para jogar 6 meses, e eles querem o Kelvin. Aliás, e a negociação tá avançada. Tá avançado, acho que vai fechar. Vai fechar. Bom jogador, hein? Todo mundo Correria, tá né? falando lá. Correria, Bom jogador. esse galera é louco. Ele é louco. Você viu o que ele declarou quando ele chegou? Ele é sincero. Não, ele é louco. Ele é louco e ele não tem noção da grandeza do São Paulo e do futebol brasileiro. Quer dizer, o cara chega e fala assim, não, eu não queria estar aqui. Né? E no meio do ano eu vou embora. Se fosse... Exato, é que ele sabe... Mas não foi com essas palavras. Ele falou que gostaria de continuar no Boca. Mas poxa, é que nem você termina um namoro, você começa com a outra e fala, olha, eu tô com você, mas eu quero ainda estar com a gosto outra. da outra. Ele deixou bem claro, ele quis deixar a porta aberta pro Boca. Num futuro Mas sucesso, assim, você eu achei- retorna pro Boca.
Deselegante. É infeliz assim. Professor, eu vi um comentário sobre essa declaração essa semana, mas aí ponderaram falando assim, mas o Kaká também voltou para ficar 6 meses no São Paulo. Jesus, não vamos comparar. O Kaká foi melhor jogador do mundo já, era um cara praticamente a imagem do São Paulo. Exatamente. Obviamente queria entrar em campo 6 meses pelo São Paulo e todo se mundo matar sabia. pelo Os 6 São meses Paulo. que ele ficou no São Paulo jogou foram muito os melhores bem, 6 meses do São Paulo nos últimos 2 anos. Exatamente, Falou tudo. Então, vocês querem comparar um cara que não tem identidade nenhuma com o São Paulo, que este sim é uma aposta, não Baúza. O Caleri é uma aposta, totalmente. Entendeu? E falar que esse cara vai entrar aqui 6 meses e vai jogar o fino da bola. Não. É uma aposta, é um paliativo, né? Se esse cara for titular, eu já vou ficar surpreso. Mas, Alberto, sabe o que eu acho? Eu acho que o novo técnico, ele estuda muito, mas muito antes de... Isso que eu acho que é uma grande virtude que nós estamos ganhando com esse novo técnico. Ele estuda, ele me lembra muito o Bernardinho, não sei se vocês leram o Bernardinho antes dos jogos, seja a seleção masculina ou feminina, ele estudava tanto o adversário e exigia um máximo dos jogadores que ele deixava embaixo da porta para cada jogador a postura que ele ia ter. Ontem eu assisti uma partida, não sei se vocês viram, Osasco e Rio de Janeiro, o vôlei feminino. E aí é incrível que o Bernardinho ele consegue brigar com as jogadoras quando elas ganham o ponto. Mas é que ele fica louco. Às vezes o ponto não sai exatamente da maneira como ele queria. Mas não interessa ganhar. Tem que ganhar do jeito que ele quer. Do jeito que ele planejou. Mas é isso que eu acho. Vidal, você está falando de estudar. Se for estudar por estudar, o Osório era praticamente. Eu sei. O Barbosa, né? Exato. Agora, mas é aquele cara que sabe postar. São Paulo estreia hoje contra o Red Bull em Campinas. O Red Bull vai mandar todas as partidas no Estádio da Ponte? Eu acredito que sim, porque ele está sem um... vai ser a mesma coisa do São Bento. São Bento também... Santos e Palmeiras. Bom... O São Bento também, não tá sem estádio, vai perder o mando vai de repetir, todos os jogos. Né? Eu acho que a final do Paulista esse ano... Mas só pra gente terminar vai repetir a Copa do Brasil. Seco pra você, Rogério. Hoje, São Paulo e Red Bull? O placar, seco. Eu acho que vai dar 2-0 São Paulo. 1-0 São Paulo hoje. Eu vou em 1-1. 1-1. Vamos falar um pouquinho daquele time que a torcida toda tá sambando agora? Vamos falar do Santos, ô Valim? Por que samba? Santos! Explico pra você, Alberto, que é o seguinte: a cidade de Santos vai ser homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro na semana que vem. A Acadêmicos do Grande Rio vai fazer um desfile em homenagem à cidade de Santos. Verdade. Então todos os carnavalescos principais de Santos vão desfilar no Rio de Janeiro. Então, para alegria dos foliões, Santos é a única cidade do Brasil que tem 2 carnavais. Né? Então, ontem teve desfile, hoje tem desfile. Tá tranquilinho lá, né? Tá tranquilinho. E na semana que vem não tem desfile na cidade, mas tem carnaval no Rio. Ou seja, os caras vão ficar uns 45 dias sem fazer nada, né? Mas todo mundo bastante emocionado. Bacana, belíssima homenagem. Belíssima homenagem. Uma homenagem merecida, né? Merecidíssima, uma cidade que, maravilhosa. Pelé, Neymar. Eu vi que o Neymar tem o Santos joga hoje, né? Não só se tiver alguém ainda na falando, cidade, histórico, né? Se tiver alguém que não tá desfilando ou tá em algum bloco de carnaval, o Santos joga hoje às 5 horas lá na Vila. Contra o Bernô. E São Bernardo e vai ser uns 44-0, cara. Quer a escalação? A gente tem a escalação aqui. Vamos lá, Vanderlei. Observação sobre. Desculpa. Bom, toca que você vai ver. Vamos lá, Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, molecada na zaga, hein? E o Zeca. Zeca que quase foi para os Estados Unidos e o Dorival não deixou. Thiago Maia, Renato e Lucas Lima. Gabriel, Ricardo Oliveira e Paulinho. Paulinho estreia hoje. Exatamente. Paulinho ex-Flamengo. Né? Bom jogador. O Corinthians podia ter pego. Muito melhor do que o Romero. Mas enfim, notícia do Santos. Um bom jogador, né? Vamos ver se ele aqui dá uma arrefecida nos seus ânimos extra-campo, né? Porque o Paulinho é meio polêmico fora de campo. Mas é um jogador muito bom.
tem uma raiva enorme desse cara, porque ele falou muito mal do Palmeiras já. Sim. Né? Então, Diminuiu, né? Quando ele acertou a distância está o menor, Flamengo. né? Do Rio pra cá, de Santos pra cá, a gente pode espancá-lo mais próximo. Não concordo com você, cara, porque a viagem para Santos, atualmente, ela chega a durar 6, 7, 8 horas com as operações comboio implantadas pela Ecovias, cara. Então é mais fácil pro Rio, cara. Paulinho, integrante do bonde da Estelinha. Exatamente. Então, Mas enfim, eu acredito no sucesso desse moleque. Eu acho que ele vai vingar no Santos, porque o Santos tem um time rápido de molecada. todo jogador do Rio está bem em Santos. Pô, Você percebeu? tá A razão quase é em óbvia. casa, né? Quase em casa. Mesmo estilo de... E o Santos vai estar com a camisa que tem o patrocinador lá, que foi anunciado aqui pela torcida paulista. Qual? Que é a Companhia Aérea do Marrocos, né? Verdade. Quando a nossa equipe esteve lá conversando com os dirigentes da Vila sobre um outro assunto, passava lá um isso conselheiro foi com a narrado aqui camisa, no programa, né? E né? aí a gente trouxe em primeira mão aqui, ó, o Santos vai jogar com um patrocinador de uma companhia aérea, né? Mas duas coisas. O Santos está atrás de um zagueiro argentino, do Ginásio La Plata, Benítez. E bom, eu espero pro Robinho, né? Parece que está tudo certo, porque a diferença do salário seria paga por um empresário da cidade lá, né? E se eu fosse o Robinho, fica no Santos, porque lá ele Tá em casa, né, em casa cara? aí, Porra, né? já deu. torcida gosta, né? Como não poderia ser diferente? Todo mundo adora o Robinho, porque o Robinho tem uma história no Santos que... né? Esses dias, essa já semana. Tem, financeiramente só tá brincando. Essa né? semana fizeram uma enquete. Quem foi melhor ou quem é mais significativo pro torcedor santista? Neymar ou Robinho? Robinho ganhou, cara. Eu acho que o Neymar Robinho é muito ganhou. mais jogador que o Robinho. Sim. Mas o Robinho fez mais pelo Santos, Exato. até pelo tempo que ele ficou. Não, eu acho que né? foi assim. Mas é que o um Neymar pouco de ganhou uma Libertadores divisor também, né? de águas, assim. Eu Olha, acho só que vou dizer uma coisa. Eu assisti a final Santos e Corinthians do Brasileiro. O Diego machucou e o Robinho acabou sim. com o jogo sozinho. Como qualquer corintiano Exatamente. pode confirmar, no momento que no comecinho do jogo o Diego saiu machucado, né? Robinho dava conta Né? E o da Corinthians casa. tinha ganho a primeira partida, Sim, quer dizer, então o Corinthians tinha vantagem lá e não. Era Em aquela 2002? dupla que você pensava Não foi? que só- Não, ele só perdeu. trabalhava Desculpa, dupla, o Corinthians né? perdeu a primeira Corinthians partida, perdeu, né? é. Ele tinha que fazer 2 gols. Sim. Mas, pô, a hora que eu vi o Diego, eu falei, Na hora que Agora na hora vai. que eu vi a escalação do Guilherme, eu falei, putz, ferrou. e o Guilherme jogou muito aquele jogo. Pois é, perdeu um gol na pequena área de cabeça. Foi um jogão, porque Jogão. o Santos merecidamente foi campeão, jogou e ganhou a partida, né? Revelou Mas o Corinthians jogou muito bem também. vários bons jogadores, né? Alex, você pega Alex, Robinho, Renato, Renato até Elano. hoje. Elano que tá treinando Diego, lá na Vila. tá fininho, né? Tá tentando. E o lateral esquerdo lá, o Léo, né? Ah, não, pelo amor de Deus. o Quem Léo- revelou foi o Palmeiras. Não, o Palmeiras revelou, mas foi obviamente como o Elias foi cuspido do clube, Cortado né? pelo Filipão. Pelo padrinho do Nobrão, né? Mas Nobrão. as atitudes do Léo justificam por que ele foi cortado do Santos, do Palmeiras. Não, eu sei, ele como caráter é questionável, mas como jogador ele jogou bem no Não, Santos. não, pô. foi um bom jogador. Foi bom. Mas- Fez história no Santos. Aquela safra foi sensacional. Foi um divisor de águas para mostrar assim que o Santos era de fato. Quando tínhamos ainda bons times no futebol brasileiro. Exatamente. Mas vamos falar do time que talvez seja o maior enigma do ano. A filial de Pequim. Valim, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Corinthians. Filial do Galo. Filial do Galo. Corinthians, Igor, que é filial do Galo e do, Do Galo. Bragantino. Também. É É que- um acordo, né? Mas ó, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu Tradução queria, tradução em chinês. Só fazer um comentário que até por coincidência depois eu vi no lance, mas foi a minha impressão quando eu estava assistindo os amistosos do Corinthians nos Estados Unidos. Também comentei com o Igor antes do programa. Que coisa ridícula! Você vai fazer um torneio, você vai fazer participar de um torneio internacional e você joga uma camisa que não é a sua. Com a Você terceira. joga com o terceiro uniforme. O Corinthians jogou nos Estados Unidos com a camisa laranja, que não significa nada pro clube, né? Então, para que você ganhe torcedores, você tem que jogar com o uniforme principal, né? Mas- então foi ridículo isso. Eu entendi de uma outra forma. Eu acho que era pra promover o novo uniforme. E, Mas você promoveria no e Brasil, o né? marketing, né? E tem outra coisa também, se depois fora do ar vocês puderem me explicar
como que foi qual eram as regras desse torneio da Flórida? 48 Porque times. o Atlético Mineiro jogou um jogo, campeão. todo mundo dizendo que o Atlético é campeão e continuou durante a semana inteira o torneio. Eu não entendi nada. Eu vi um jogo. Cruzaram com exatamente, eu não entendi nada. De repente apareceu o Shakhtar Donetsk. Não, eu vi. Tinha jogo da Cota do Sul, vai saber, meu. Não dá pra entender. Posso mandar só alguns abraços aqui? Por favor. Porque eu preciso, na semana passada eu falei da final, da decisão Corinthians e Flamengo. E a molecada do Flamengo jogou muito, acabou superando o Corinthians de uma forma espetacular que ninguém mais acreditava. E a minha família, eu tenho vários parentes no Rio. Verdade. Então a minha semana foi bem simples, foi fácil, foi tranquila. Então eu queria mandar um beijo aqui, dar tem 40 nomes os devidos parabéns aqui pra Adriana, pra Cris, pra Manu, pra Thaís, todos. Pro Moisés, pra minha tia, Jacira, estão todos na audiência, pro Vitor e pro grande Celito. São todos flamenguistas? Todos. Se todo mundo estiver ouvindo o programa, nós nunca tivemos tanto ouvinte. Eu falei só um terço aqui da família. Vamos começar a falar mais do... Vamos pôr o Flamengo também. Vamos tirar o Corinthians, vamos pôr o Flamengo. Olha, mas também... alguma novidade aí? Você tem ideia do provável Corinthians pra estrear? Então, cara, o Corinthians, o Tite ele integrou alguns meninos, né, alguns bons valores desse time do Corinthians. Maravilhoso. Espetacular. Mas o Claudinho ficou de fora da lista. Na lista do Corinthians. Afinal. Ele tá de fora do Campeonato Paulista. Quem foi integrado foi o Maicon. Muito bom volante. Jackson. Muito bom volante. Então, eu tenho os nomes aqui da relação dos jogadores que foram inscritos no Paulista, que é os goleiros Cássio, Walter e Matheus Vidotto, zagueiro Felipe, Pedro Henrique, Wilson e Iago, os laterais Edilson, Fagner, Guilherme Arana e Wendel, volantes Bruno Henrique, Elias e Maicon que vai pro banco amanhã, os meias Danilo, Marlone e Rodriguinho, e no ataque Ângel Romero e Lucas. O Marcial saiu mesmo? Marcial foi pro Cruzeiro, cara, emprestado. Em troca. Ele fica um ano lá e Williams. Quem é esse Maicon, volante? É da Maicon Copa São Paulo. Da Taça São Paulo. É um bom jogador. Foi o destaque. Ele fez o gol do título no ano passado e esse ano ele foi um destaque do Corinthians com 6 gols. Mas joga muito. E me diga uma coisa, por que o Corinthians deu um chispa no Christian e o Cleiton Xavier continua no Palmeiras? Me conta. Porque o salário, a relação? O salário do Christian... fazer um gol a gol, né? Podia fazer um do Christian. O salário do Christian, além de alto, o Mendonça também. Então o Mendonça e o Christian aí esperando um clube para contratá-los. Mas salário muito alto. E não rende o Não esperado. dá pra colocar o Romero no... Olha, vendo o salário que foi divulgado do Christian e ele fazendo fisioterapia, eu fico pensando que eu errei de profissão. Pois é, e quando entra não rende. E pra deixar mais o torcedor corintiano um pouco mais feliz, o contrato dele vai até o final de 2017. Então ele é nosso, isso que importa, né? Não, agora ele pode ir para um outro clube, com o Corinthians fazendo a mesma coisa que fez com alguns outros jogadores, o Corinthians bancando parte do salário para o Christian jogar em outro lugar. Só vai custar mais uns 5, 10 milhões pro Corinthians. E acho que a grande notícia da semana foi a revoada do Pato. Pato e as contratações. Foi bom negócio. Cara, pelo amor de Deus, sai fora, porque... Não, pela saída sim, mas financeiramente... É uma economia de 5 milhões. Não tem como. Só pelo salário. Só pelo salário. Porque foi um tiro no pé. Se não fosse nessa janela, na próxima janela ele saiu de graça. Então, vai sair de graça. Não, vai sair de graça. Vai sair de graça ou vai sair com prejuízo? Esse que é o X da questão. Não, o prejuízo já está consumado quando contrataram. Porque a afirmação que ele deu na coletiva lá, quando ele foi para Londres, não na coletiva, porque, enfim, o contrato não está perfeitamente fechado inteiro, mas ele chegou e falou... o Chelsea é o clube que eu adoraria jogar e etc. Tal. Escuta, o técnico do Chelsea falou, escuta, a coisa não é bem assim, né? A única esperança pro Corinthians... Tudo me indica que ele vai ser banco e banco forte não, se ele continuar com esse futebol. A única esperança é que ele tenha um bom desempenho que o Chelsea compre. Né? Porque o passe... Os direitos federativos dele, quanto que é? 15 milhões? 12, cara. Então, 12 milhões de euros. 48 milhões de reais já... Sabe o que eu acho?
Já era. O Corinthians Olha, se deu mal. O Andrés. Exato. O O Andrés Andrés foi muito feliz. ele deixou bem claro. Foi feliz na declaração e infeliz Na no contratação, mas ele, na o que ele disse contratação, assim, ó, eu acho que todo dirigente... na desvalorização. Você falar mal do próprio patrimônio não é muito inteligente, né? Né? Além Não, do e que, outra, uma- primeiro prejuízo, melhor prejuízo. é sabe? um dos Mas casos no- de maior falta de identificação de clube e jogador que eu já vi na vida. Não, né? Fato com o Corinthians. Não, e olha Fez só, que e ele- nada a né? ver. Ele é Foi tão- uma partida. Uma partida, olha, pelo que eu me lembro. hein? Ele deixou... Flamengo. Deixou, assim, pelo menos até com os próprios jogadores. Quer dizer, o Cássio no dia seguinte falou assim, ó, ele não tinha o espírito do Corinthians, quer dizer... Ficou o Cássio- claro, né? O Cássio que é um cara tranquilo, né? Que eu nunca vi o Cássio arrumar confusão com ninguém, né? Mas que vá em paz e que jogue muito e que traga algum dinheiro pro clube aí. E que nos liberte. Então, Giovanni Augusto, fechado. Giovanni Augusto e André. É. Vamos ver, O vamos lá. André, a fama em Santos é a pior possível. Pois é, em Santos, em Recife, em Minas. Mas bota a bola pra dentro. Ah, Vamos ver. Eu acho que se ele jogar bola, ele é melhor que o Wagner Love. Entendeu? Será? Eu acho que sim. Eu acho. O Wagner Love... Agora, o Wagner Love de hoje, Sim, né? o Wagner Love novo era outro. Mas, gente, estamos chegando no final do programa já. Ó, eu queria agradecer e o pessoal que tem. Torce pra quem? O Fluminense, o pessoal. Que tem participou hoje aqui intensamente no WhatsApp. O nosso grande amigo Cláudio Provazzi. Sempre né? ele. Um abraço, Cláudio. Igor Falando, Mendonça mandou alguma... exato, o próprio Igor Mendonça ele Manda consegue mandar escrever pra cá notícias. mesmo. Exatamente, o homem que mais manda, mais está nas redes sociais. Inclusive um dia desse eu peguei um programa na Alemanha e daí eu não entendi nada do alemão, eu entendi só Igor Mendonça. Mas, Vidal, então a gente está encerrando aqui o programa. E a Luciana Vaz. Agradecer aqui a companhia do Alberto, do Igor, do Rogério, da Gabi. E convidar todo mundo para participar do programa semana que vem, das 15 às 16. Agradecer a ajuda do Valim, né? Nosso companheiro aqui de todos os programas. Um bom domingo para todo mundo. Um bom início de Campeonato Paulista. E o Igor tem uma mensagem final. Um abraço pro Ferrerone. Mandar um abraço pro Ferrerone. Então, gente, o grande líder aqui. Sim. Um abração para todo mundo. Um bom final de semana. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.